Oi, gente, boa sexta pra vocês. 22ª, se eu não estou enganada, porque eu sempre troco, live. E a gente vai receber aqui a Ione Simões, essa perfeita, adoro essa moça. E já entrevistei em 2017, seria na Bienal do Rio. A gente foi no stand da The Gift Box. E vou chamar ela, que ela já entrou, gente, que ela é tão maravilhosa que ela não atrasa. Olha que beleza. Gente, pelo amor de Deus, essa moça tem zero defeitos. Noite, gente, boa noite. Esquece de dar aquele oizinho pro Gabriel anotar. E... Olá! Boa noite, Oi! gente. Rafa. Boa noite! A gente tá com um batom parecido, se bem que o meu tá mais claro, mas é mais forte, parece o seu, fora da tela, né? Ai, Porque o... a aqui gente, fica a gente claro, combinou. combinamos. E aí, Ayane, como estão as coisas? Tudo corrido. Hoje foi um dia assim, ó, de muita produção. Meu Deus, o celular caiu. Acontece. Agora a gente finge que nada aconteceu. Não, nada. Mas foi. A gente manda pra vídeo quando você Até o tava. celular tá cansado, com socorro. Mas é bom, Eu né? É tive... bom quando a gente tem dias movimentados assim, ainda mais nessa quarentena que já tá, Nossa Senhora. Mas a gente Passa tá indo rápido, né? bem, tá? E você, como é que você tá? Também, porque essa semana eu fiz teste de Covid e não estou covidenta, então estou muito feliz. Muita gente no meu trabalho teve, já estou trabalhando fisicamente e eu já não vi os meus pais há 6 meses. Então, assim, fui visitá-los, comi uma pizza com eles e agora até o próximo teste. Ai, agora pelo menos dá um alívio, né? Dá pra dar aquela recarregada nas energias, né? Em Não todos no os mesmo sentidos, no dia. amor familiar e na pizza. Com certeza, Ione. Recarregou todas as energias, fiquei muito mais animada para a semana e bem mais tranquila também, né? Que eu não tive, não estou, agora não sei, né? Porque a gente pode pegar qualquer dia, mas enfim. Ai, É, vamos torcer para que não. E que se acontecer, você seja sintomática, né? pois é, que seja o mais leve, o mais brando de todos, é o que a gente quer, né? Bom, vamos lá, vamos Exato. começar então. Eu fiz aqui a anotação, entrei no seu. Apesar de te acompanhar sempre, assistir os seus vídeos, seguir você nos stories, falar com você no WhatsApp, quase todos os dias que a gente se fala, né? Porque o grupo, acho que a gente está sempre Pois se é. falando. Mas só para não, porque minha cabeça às vezes falha. Eu fui olhar e você tem um, dois, três, quatro, cinco histórias publicadas, não é isso? Pois é. Cinco Até agora histórias. são as 5. Tá o quê? Desculpa, que o som falhou. São as 5 por enquanto, né? Tem o conto, 5 minutos, que foi o primeiro. Foi Uhum. aquele que eu escrevi para participar do concurso Brasil em Prosa do KDP lá em 2015. Uhum. Aí a minha segunda publicação foi Vidas na Noite, que é uma antologia também com 5 contos, cada um aí num gênero diferente. Aí depois, minha terceira publicação foi, na verdade, o meu primeiro romance, né, que eu finalizei, que eu terminei de escrever, inclusive, antes do Vidas na Noite, e que é o Escrito nas Estrelas, meu xodózinho. Depois eu publiquei A Filha Ideal, que foi esse ano, né? Que inclusive da antologia da qual você também faz parte, né? Com Palácio de Sim. Areia, antologia Femme Fatal. E por Eu li, último, maravilhoso. ai, muito obrigada. Assisti seu vídeo falando dele, inclusive. Viu? E a minha última publicação foi na antologia Então Vem Dia dos Namorados, que foi publicada pela editora PS Dois Pontos, e é uma antologia com participação de 8 autoras, né, me incluindo, e o meu conto é o Eu Não Odeio o Dia dos Namorados. Eu não odeio, tá. Tinha um filme que tinha um nome parecido, não era? Era Eu Odeio o Dia dos Namorados, não era? Eu acho que teve um A filme. antologia Então Vem Dia dos Namorados, né? Uhum. E aí a proposta da antologia era que a gente escrevesse contos com personagens que ou amam ou odeiam o Dia dos Namorados e que Uhum. tivessem, né, alguma coisa ali a ver com a data, ou querendo participar dela, ou querendo fugir dela. E o nome até desse conto foi engraçado que quem deu o nome foi o Word. Porque a primeira frase do conto é Eu não odeio o Dia dos Namorados. É ela tentando explicar, né, o que está acontecendo. E aí, a hora que eu fui salvar o arquivo, que eu ainda não sabia o título, ele salvou, né? Como Eu Não Odeio o Dia dos Namorados. Eu falei, é isso. E ficou.
A escolha do título. Foi exatamente. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, a gente primeiro vai comentar um pouquinho sobre a sua vida de blogueira, para depois entrar na escritora, que eu sei que veio depois, tá bom? Tá bom. Pode ser? Ok. Se travar um pouquinho, acho que o áudio sempre fica bom, mas às vezes dá uma travada. Mas enfim, eu tô conseguindo te ver bem, mas às vezes dá uma travada, um delay. Se eu te falar junto contigo, não é falta de educação, porque realmente está tendo um delay Não, aí na internet. Vamos lá, como é que foi o início de tudo para quem não te conhece, para quem não sabe, para quem de repente não te conhecia do Minha Vida Literária? Como é que foi colocar o blog no ar? Como é que você acordou? Foi em 2011, eu sei, né? Mas como é que foi assim? Como é que foi o dia que você colocou o blog no ar? Você lembra? foi dia 2 de julho, que é o que eu comemoro todos os anos, né? Na época eu estava fazendo faculdade de nutrição, estava no meu 4º ano da faculdade, não me sentia realmente, né, que aquilo era para mim, não gostava tanto assim do curso e tal. E eu sempre gostei muito de ler, né? Mas nunca tinha pensado em trabalhar nessa área nem nada do tipo. E aí um dia eu resolvi, né, pesquisar no Google a capa de um livro, que era a capa do livro O Céu Vai Ter Que Esperar, da Kelly Taylor, que é uma capa linda, de um tiquilite toda cheia de brilhinhos, é muito fofa. E eu fui mostrar essa capa, procurar no Google para mostrar para minha amiga, porque eu fiquei tão encantada pela capa que eu falei, gente, você precisa ver esse livro. E quando eu fui pesquisar no Google, eu acabei caindo num blog literário que estava sorteando aquele livro. E foi quando eu descobri que os blogs existiam, que até então, assim, eu sempre sou alienada de tudo, eu sempre demoro para descobrir as coisas, e eu demorei para descobrir que blogs literários existiam também. E aí, quando eu descobri, eu falei, gente, tem pessoas na internet falando de livro, achei meu povo, achei minha galera. Que por mais que, assim, que eu tivesse amigas que também gostassem de ler e tal, não era, assim, nível aficionada que eu era também. E aí eu comecei a acompanhar os blogs, comentar em todos os blogs, assim, surtei total nos blogs literários. E a ponto de que 2 meses depois, né, isso tudo aconteceu mais ou menos em maio, falei, gente, eu quero o meu blog também. Eu não quero só comentar nos blogs dos outros, eu quero ter o meu espaço para eu poder falar também, né, da minha perspectiva, das minhas leituras. E aí eu resolvi criar o blog. E foi assim que surgiu. E aí, quando é que você viu que ele estava sendo um sucesso? Que você pensou assim, falou, gente, eu não imaginei que esse monte de gente fosse ler o que eu estou escrevendo. Olha, até hoje eu ainda sofro da síndrome do impostor de virar e falar, não, calma, pera. Mas eu acho que sempre assusta a gente, né? Perceber que existem pessoas ali te acompanhando. E eu acho que, na verdade, eu sempre tive muita sorte em relação a isso, né? Porque desde o começo eu tive pessoas comentando, que como eu fiquei muito tempo comentando nos blogs dos outros, eu meio que me tornei conhecida ali em quem tinha blog, as pessoas já me conheciam porque eu comentava no blog de todo mundo. Então, assim, aí quando eu criei meu blog, as pessoas foram para acompanhar também. Então, só que chegou assim, claro, né? Teve esse momento de você perceber, caramba, eu reuni já bastante pessoas, né? Eu lembro até que no YouTube, porque inicialmente o YouTube era o lugar onde eu fazia upload dos meus vídeos para eu postar no blog, né? Eu não tratava o canal como um canal. Acho que E todo então, mundo assim, começou assim, né? Eu também era assim. então, eu acho que assim, da nossa época as pessoas começavam assim, né? Hoje as pessoas já começam tendo a visão de que aquilo é um canal, que você Sim, precisa, né? Tem toda uma questão de marketing envolvida, de produção, que na nossa época não tinha. Quando a gente chegou era tudo mato. era mesmo. Então, assim, eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu me liguei que tinha gente que me acompanhava no YouTube, mas não acompanhava no blog, né? Foi quando eu comecei a receber os comentários no YouTube, né? Que eu comecei a ver gente comentando por lá. Eu falava, mas que caramba as pessoas estão comentando aqui, né? Não, 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 gente, vem pro blog. E de repente eu fui ver, eu acho que eu já tinha, sei lá, quase 5 mil inscritos, não lembro o número, mas eu lembro que assim, que era uma quantidade significativa, sabe? E que de repente eu falei, gente, de onde vocês vieram? Brotou gente aqui, né? Então, e aí foi quando eu comecei a investir mais no canal, em começar a fazer miniatura, em começar a fazer, colocar título, descrição, e realmente tratar o canal como algo que, por mais que seja interligado ao blog, ainda assim ele tem um ritmo e uma vida meio que próprios, né? Oi, pausou. Tá me ouvindo? Não, foi, tô te ouvindo, eu parei mesmo, finalizei. A próxima. Eu falei, gente, congelou! Não, foi meio abrupta na minha pausa. Não, porque eu nunca
vezes congela, o pessoal fala, Rafa, você que tá congelado. Eu falo, ai meu Deus, bom. Vamos lá. E aí, qual foi o momento que você decidiu focar, vou colocar entre aspas, porque eu sei o trabalho que dá e a gente vai chegar nisso depois, apenas no blog? Quando é que você viu assim, falou, olha, disso que é isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou ficar fazendo. E uma coisa que você fez também, que muitas pessoas fizeram, foi migrar para o canal e abandonar totalmente a parte escrita. Você não fez isso, assim como eu também não fiz. Eu tenho um carinho muito grande pela parte escrita. Sei que muita gente não tem a internet boa para ver vídeos, então isso também é um dos fatores principais. Às vezes a pessoa me manda coisa falando, muito obrigada por ainda manter a parte escrita e tudo. Eu penso muito nisso, né? Porque nem todo mundo tem a internet boa em casa para assistir vídeo. O vídeo é muito pesado. Mas você foi uma dessas pessoas. E então, me conta por que você tomou essa decisão, né? E também por que você. Como é que você deu aquele clique de tipo assim, não, vou viver disso, vou agora ser blogueira. Olha, o clique de viver disso, eu acho que se deu em dois momentos diferentes, né? Foram dois cliques diferentes. O primeiro clique foi virar e falar, não quero continuar na nutrição. Uhum, E quando perceber que eu queria fazer letras, né? Então, no final de 2011 mesmo, depois que o meu segundo semestre, quando eu finalizei o segundo semestre do quarto ano da nutrição, que foram os meus primeiros 6 meses de blog, eu descobri que eu podia fazer letras, que não necessariamente fazendo letras eu precisava trabalhar como professora, porque sempre que a gente uhum, fala em fazer letras, é a primeira coisa que todo mundo pensa e não é, nunca foi o que eu quis, né? uhum, E quando eu percebi que eu poderia, então, trabalho, né, no meio por causa do blog, então questão de ver que eu podia, enfim, né, para o livro chegar na minha uhum, mão, aquele livro que eu adoro ler, tem um mundo de gente trabalhando até isso. uhum, E nunca tinha passado na minha cabeça que isso poderia acontecer. Então, o primeiro clique foi esse, de virar e falar, caramba, não quero fazer nutrição, quero fazer uhum, letras. E o segundo acabou que foi o poder trabalhar com o blog, só foi acontecer lá em 2016, porque daí entre 2011, né, 2012 até 2016, eu continuei mantendo um blog como algo que eu gostava de fazer, que eu via que estava crescendo cada vez mais, mas que de uhum. certa forma ia funcionar para realmente me colocar nesse meio, porque eu já tinha a ideia de que eu realmente queria escrever e que eu precisava, né, estar nesse meio literário Uhum. e no canal uma possibilidade de ganho financeiro. Eu só fui entender isso, descobrir isso em 2016. Inclusive, na primeira pessoa com quem eu conversei sobre publis e tudo mais foi a Ju, do Nuvem Literária. Ela, Uhum. assim, eu sempre sou muito grata ao trabalho que ela faz, porque ela sempre foi muito transparente em essa questão, né, de publis e tal. E que foi E o ela que sempre me fez vídeo, permitiu. né, também explicando valores, eu sempre acompanhei. Exato. Uhum. E que foi assim o que me permitiu entender que aquele trabalho que eu vinha fazendo sem ganhar nada por ele poderia também ser um trabalho rentável, né? Uhum. E aí em 2016 eu comecei a me organizar para poder trabalhar só com isso e daí de lá para cá é o que eu tenho feito, né? E a minha próxima pergunta para você é a seguinte: você é muito simpática sempre, é muito bonita, né? E Obrigada. aqui falamos a verdade, trabalhamos com a verdade. Enfim, e aí o que acontece? Eu vejo vocês, não é só vocês que eu conheço, mas gente também que eu acompanho, mas não tenho tanta intimidade, reclamando dos comentários, não só cantadas, essas coisas, mas comentários sem noção. Comentários daqueles que acham assim que podem perguntar qualquer coisa sobre a sua vida. Como é que você reage? Porque já são muitos anos, a gente já aprende a lidar, mas às vezes alguns comentários parecem cruéis e acabam com um dia que a gente não está muito bem. Como é que hoje é isso para você? Olha, de novo, eu acho que eu tenho muita sorte nesse aspecto, porque eu não recebo tanto hate, às vezes, quanto eu vejo outras pessoas recebendo. Tem Uhum, gente, assim, que recebe hate de respirar, né? A pessoa dá oi e ela tá recebendo hate. uhum, E eu recebo muito pouco até. Eu não sei também se, assim, se eu acabo filtrando muito na minha cabeça mesmo e abstraio deles e eu acabo não tendo memória de que eu recebo mais, né? Mas a percepção que eu tenho é que eu não recebo tanto assim. E aí vão ser de duas maneiras, dependendo de onde for ou o que a pessoa falou, às vezes eu ignoro, eu nem me dou assim, nem perco meu tempo respondendo. uhum. Ignoro mesmo e deixo para lá porque eu sei que não vale a pena eu gastar minha energia com isso. Dependendo de como for o comentário, às vezes eu percebo que a pessoa não comentou na maldade, ela foi sem noção mesmo, Uhum. né? Tem gente que acaba sendo.
Então, às vezes eu tento responder, né, sempre da maneira mais educada possível, mas se eu vejo que é necessário, às vezes assim, eu dou aquele tapinha com luva de pelica, só para a Uhum. pessoa perceber e ter o clique de que aquilo que ela está falando não é legal, que ela não deveria falar aquilo e talvez assim, refletir sobre o que ela está dizendo. Mas eu tento muito assim não levar para mim, sabe? Se é realmente uma coisa que acaba me tirando do sério naquele momento que eu vejo que eu fico super estressada e tal, eu vou desabafar com as minhas amigas, eu vou lá e falar, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. E assim, eu deixo para extravasar esse momento, né, fora, para eu não responder na raiva, porque eu também já respondi muita coisa no momento, na raiva, assim, e não vai me levar a lugar nenhum, só vai às vezes gerar mais estresse, então não compensa. Te fiz essa pergunta pelo seguinte: numa semana só, eu vi várias vezes a Andréa Bistafa, né, do Fundo Falso, que essa eu tenho intimidade, ela reclamando que as pessoas falam do piercing que ela Eu tem vi também. no nariz, né? Vi a Bel Rodrigues, né? Essa não tem sua amiga, mas enfim, acompanha a carreira dela, conheço só de evento mesmo. Ela reclamando que recebeu nudes, né? E expondo a pessoa, dizendo que ela já não aguentava Ah, mais eu vi também. receber. E assim, a gente faz um trabalho parecido todo mundo, né? A gente fala sobre livro, às vezes sobre filme, série, vocês, eu mais. Então, assim, não tem nem. Onde que as pessoas estão achando que elas podem, né, mandar essas coisas pra gente, que não vai ser ofensivo, e se meter mesmo na vida, né? Outro dia eu também não vou citar o nome, porque aí também a gente vai entrar, mas até porque foi uma conversa de WhatsApp. Mas a pessoa pra mim, cara, as pessoas me perguntam já como é que eu vou ter filho. Então, assim, sabe, nem sabe se a pessoa quer ter, se pode ter, às vezes é uma, sabe? Então, por isso que eu quis saber como é que você lida com isso, porque eu, Rafaela, tem dia que eu tô de boa, não respondo, deleto, nem é meu seguidor e entrou ali só para cair de paraquedas, tem muito isso no YouTube, né? A pessoa entrou, caiu de paraquedas, aí fala umas besteiras. E tem vezes que realmente assim eu fico chateada que eu falo, gente, por que essa pessoa caiu logo hoje aqui no meu colo? Então, por isso que eu quis saber como é que você lida com isso, porque já são muitos anos, né, recebendo isso. E infelizmente a gente não recebe só mensagem fofa, mensagem de gente que acompanha a gente. Às vezes tem uma pessoa que sai do fundo do poço para deixar a gente no fundo do poço também. Então, por isso que eu quis saber, né? Porque por ser mulher, a gente já sofre isso, né, no dia a dia. E aí, pessoas falam Exato. assim, moça, bonito tudo, né? Eu sei que já ouvi isso de outras blogueiras, nem ouvi de você, mas as pessoas acham que eu sou solteira que eu posso ficar recebendo essas coisas. Mas, quer dizer, a Bel é praticamente casada, ela recebe também. Então, assim, não tem. Para essas pessoas não tem regra, né? Eles são Não, tão sem noção, eles não têm regra. Eles saem mandando, acham que tá legal. Então, por isso que eu fiz exato. fazer essa pergunta. Bom, minha próxima pergunta para você é uma que é sempre treta sobre isso, na verdade, porque as pessoas não entendem, muitas, não estou dizendo todas, tá? Eu acho que isso já foi melhor trabalhado, até por você, pela Ju Siqueira, pela Bárbara Sá, enfim, por todo mundo que faz, das resenhas pagas, né? Eu não faço, eu não trabalho, eu trabalho com outros públicos, mas resenha paga realmente eu não faço, mas também um dos motivos maiores é que eu trabalho com RH. E resenha, né? A resenha, quando é um publi e tudo, você tem que trabalhar muito. Eu acho que fico mais na minha cabeça assim, que eu tenho que trabalhar em dobro, em triplo, para dar o meu melhor. E aí eu fico com peso na consciência, tipo, poxa, eu tô recebendo por aquilo. Então, para mim, realmente não funciona, né? Uhum. Pode ser que um dia funcione. Mas existe esse preconceito. Tem gente que fala, mas só pergunta para você foi foi sim, isso. Rafa, você consegue repetir de novo para mim? A minha internet falhou e eu não ouvi o que você falou. Consigo, com certeza. A pergunta que eu te fiz é a seguinte: tem uma lenda de que quando é publi, a pessoa está mentindo, né? Não é tão sincera. Quando você fala mal de um livro é porque você está sendo sincero. Ah, nossa, muitos comentários às vezes que eu recebo de livros que eu não curti, a pessoa pega e bota embaixo, sua resenha é sincera, eu vi um público que não era sincero. Então, ainda tem essa lenda, esse preconceito. Você sente isso no seu dia a dia? Estou perguntando isso porque você faz público. Eu não faço e eu recebo esses comentários. Você também recebe? Eu não recebo comentários assim Uhum, nesse sentido, né, de pessoas falando que você não está sendo sincera, não. O que eu uhum, percebo é que às vezes tem um engajamento menor, não no YouTube, principalmente aqui no uhum. Instagram, quando é um publi.
Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu postar uma foto, eu colocar a tagzinha do parceria paga e a Uhum, foto acabar recebendo muito menos comentários, curtidas, interação do que aquelas de quando eu não escrevo, não deixo lá marcado. Então, uhum, assim, hoje eu continuo sempre sinalizando os publis, mas eu agora coloco, né, que é publi, no final do post, na legenda, para não uhum. causar logo esse impacto negativo, digamos assim, né? Da pessoa bater o olho e falar, ah, é publi, eu nem vou ver o conteúdo. Porque, sim, existe ainda esse preconceito. Ai, quase caiu de novo. Ainda existe, né? Esse preconceito e tal. No canal e no blog, eu não sinto. As pessoas não fazem esse tipo de comentário. Não me Uhum. lembro de ter recebido alguém questionando aquilo que eu tô falando por ser publi, né? Inclusive porque eu também sempre faço muita questão de continuar tendo um posicionamento similar na hora de fazer minhas resenhas, sendo publi ou não sendo. Então, Uhum. se existe algo no livro que me desagrada, que me incomoda, eu também menciono isso na resenha, né? É que eu acho assim, que a gente sempre tem maneiras de falar. Existe como você falar de algo que para você foi negativo sobre um livro, sem necessariamente você falar mal daquele livro, ou sem você desestimular a leitura de outra pessoa, né? Então eu sempre procuro pontuar. Olha, esse livro, eu gostei de tal coisa, essa coisa aqui não achei tão legal, acho que poderia ter Uhum. sido de uma outra forma, da minha visão, enfim. E às vezes se acontece, né, de até ter alguma característica, sei lá, que talvez eu não tenha amado, não tenha achado, enfim, que não funcionou Uhum. assim tanto para mim, mas ainda assim é algo que eu consigo visualizar no livro, né, que existe, que pode agradar outras pessoas, eu posso falar, olha, esse livro é de tal forma, e não necessariamente dizer eu gostei ou eu não Uhum. gostei disso. Eu estou apresentando uma característica do livro, não necessariamente eu preciso dizer sobre Uhum. aquilo, né? Então, enfim, eu acho que existem essas maneiras de você fazer isso e eu sempre procuro trazer essa transparência. Então, eu acho que acaba funcionando nesse sentido também. Assim como, estou vendo até o comentário da Angela aqui, que cada livro é único, né? Funciona para cada leitor, e é Uhum. exatamente isso. Tem livro, É. às vezes, que eu detesto e outra pessoa ama. Então, Livro é eu procuro sempre experiência, deixar isso né? claro. Eu acho que livro é a experiência que eu tenho, de repente, é uma coisa que eu gostei, você pode não gostar, não existe certo e errado, né? Em se gostar. Eu sempre falo isso quando livro e filme, porque não existe isso. Ah, você viu errado, você leu errado. Gente, não é realmente, porque às vezes uma coisa que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa, né? Eu acho que é importante é isso, assim, você apontar educadamente, né, quais por que de repente não serviu para você. Pode ser um momento, pode ser o tipo de leitura que não é do seu agrado. Então tem várias coisas. Tem gente, por exemplo, que fala, eu odeio livro em terceira pessoa, né? Ah, eu só leio o livro em primeira pessoa. Tá, tudo bem, não existe, tá errado de não gostar de ler. Não, eu acho que é esse respeito que é fundamental mesmo. Vamos falar então sobre a sua carreira de escritora. Quando é que a Ione virou escritora? Isso. Quando é que você pensou assim, Ione, eu sou escritora agora? Foi quando você assinou com a Increase? Foi quando você... como é que foi? Assim, qual foi o momento quando você escreveu um livro todo, né, completo, que não fosse só conto? Quando é que virou essa chave para você? Olha, eu acho que isso é um processo, né? Porque até como eu já mencionei sobre síndrome do impostor, eu acho que isso acontece demais. Eu não sei se existe um momento realmente inicial, né, em que eu viro e Uhum, falo, não, nesse momento eu me tornei escritora, porque eu acho que isso já estava presente em mim ali há muito tempo, né? Eu escrevo desde pequena. Eu só uhum, não tinha noção realmente, que eu realmente queria trabalhar com aquilo. E quando eu criei o blog, eu fui, né? Eu comecei com essa noção, não, de fato, eu quero escrever, eu quero trabalhar escrevendo, eu quero ganhar dinheiro escrevendo, eu quero que escritora seja a minha profissão. Mas eu ainda não me considerava essa pessoa, né? Até porque eu não tinha terminado de escrever nada. No máximo, eu tinha terminado alguns contos, né? Histórias menores, não tinha terminado um romance. Eu lembro até que na Bienal de 2015, que foi a primeira vez que eu encontrei pessoalmente a Maria Alba, eu já tinha começado a escrever Escrito nas Estrelas naquela uhum, época, eu já tinha, sei lá, uns 10 capítulos dele escritos. E eu já tinha conversado com a Mari, né, para uhum, saber como é que funcionava a questão do agenciamento da Increase, e ela já tinha lido esse capítulo inicial, né, esses capítulos iniciais. E assim, ela adorou, ela ficou super empolgada. E quando a gente se encontrou na Bienal, aquela foi a primeira Bienal que eu fui com uma credencial de escritora
por causa do conto dos 5 minutos que já estava na Amazon, e naquele ano eu não tinha conseguido o credencial de blogueira. Então eu fiz a credencial como autora, né? Uhum. Mas assim, eu andava com a minha credencial virada, porque eu morria de vergonha de estar escrito escritora, sendo que eu tinha um conto de 5 páginas publicado na Amazon, sabe? Pelo amor de Deus, as pessoas viravam para mim e falavam: ai, você é escritora, o que você escreveu? Eu, ai, é só um conto. E aí, quando eu encontrei com a Mari e com a Alba, né? E assim, elas, não, porque tá muito legal, continua, não desiste, né? Assim, me deram toda a empolgação. Eu falei da questão, né? De, meu Deus, eu não sou uma escritora e tal. E a Alba virou para mim e falou: você é uma escritora. Você não precisa já ter publicado para você ser isso. Você é. Se alguém virar para você e perguntar, mas o que você escreveu, você fala: eu tô em andamento no meu projeto. Muito a cara dela. Tipo... Exatamente. E assim, eu chorei horrores naquele dia, né? Assim, pelo apoio que elas me deram, de demonstrar realmente que elas estavam acreditando no meu trabalho e que assim, que tinha potencial naquilo, né? Que não era só um delírio meu. E eu acho que assim, a partir daquele momento eu fui tentando internalizar essa ideia de não, eu sou uma escritora, eu sou uma escritora. E eu acho que eu consegui sentir realmente mais isso, né? Quando eu terminei Escrito nas Estrelas, que foi assim, uma das maiores emoções que eu já senti, foi botar um ponto final naquela história. Para mim significou muita coisa em muitos níveis, em muitos aspectos. E aí de lá, essa ideia, essa sensação de não, eu realmente sou escritora foi se intensificando. Hoje, quando eu vou para preencher qualquer formulário, alguém pergunta qual sua profissão, eu boto escritora e aí que diga que não. E olha quantas páginas eu já escrevi. Exatamente. Quando é que você assinou com a Increase? Que ano foi? 2017. Foi Ah, o mesmo ano que o meu, Demorou. então. Eu achei que era bem antes. Ah, foi 2017. Não. Em 2017, em setembro de 2017, né? Então, assim, eu comecei a escrever Escrito nas Estrelas. Eu Foi no mesmo comecei a ano. escrever Escrito nas Estrelas em 2014. Aí Uhum. a Mari fez a leitura inicial dele, né, em 2015. Uhum. E aí eu realmente só fui assinar e entrar. Eu terminei de escrever em fevereiro de 2017, né? Então, 2 anos depois desse momento da Bienal. E só fui realmente entrar em setembro. Juntinho comigo, então. A gente faz aniversário de Increase junto. E me conta Juntas. uma coisa que eu sempre gosto de comentar com todos os autores que eu entrevisto. Eu já sei, eu sei como funciona, mas é só para quem não conhece a Increase, né? Como é que é a Increase na sua vida? O que que virou? Qual foi a diferença que teve de ser agenciada pela Increase? Como é que é isso? Nossa, toda a diferença no mundo, né? Então, assim, se a gente vai pensar pelo aspecto psicológico, emocional, é essa questão de você também se sentir mais validada, de você sentir que você, de fato, é uma escritora, né? Então, assim, eu tenho até uma gente, olha como eu sou escritora. Então, assim, tem essa questão. E, obviamente, tem a questão profissional, né? Então, a orientação de texto que a gente recebe, eu acho que é fundamental. Mudou demais meu olhar na hora de escrever minhas histórias, na hora de ler outras histórias. Então, às vezes, assim, acontece direto, né? De eu estar lendo alguma coisa e, tipo, olha, se esse texto tivesse uma orientação, melhorava, sabe? Então, assim, eu acho que mudou muito meu olhar para o que eu escrevo, aquilo que eu leio, a minha forma de revisar, a forma de encarar minha própria carreira, né? Então, o que eu quero construir, o que eu quero fazer. E principalmente sentir que você tem esse suporte, né? Que você tem ali alguém trabalhando com você, batalhando, né, por você e possibilitando muitas coisas que eu sozinha não conseguiria, né? Então, assim, sei lá, já passei por situações e tal de alguém vir falar alguma coisa comigo, fazer algum tipo de proposta, eu ficar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Correr para Mari, correr para Alba, assim, não, manda para mim. Aí eu só mando, fala com a minha gente, que é maravilhoso. Ele se sente muito chique, né? Só tem até a gente. Com o Ai, eu empresário. A também. gente fala com o empresário, fala com o empresário. E aí, olha, o que que você está escrevendo agora? Você está escrevendo alguma coisa? Eu vi que você já contou para os membros do canal que tem aí uma surpresa. Eu sei que você não vai soltar aqui porque amanhã você vai falar com o pessoal, mas você está escrevendo alguma coisa assim ainda para lançar esse ano? Então, a surpresa não é o que eu estou escrevendo, né? Uhum. São duas coisas diferentes, embora elas estejam relacionadas aí, né, ao meu trabalho como escritora. Mas eu estou escrevendo, estou num projeto, estou com um romance novo que eu Uhum. não tenho ainda ideia de quando de fato ele vai sair. Eu
pretendo, né, publicar ainda no ano que vem. Eu quero publicar no primeiro semestre, mas vai depender, né, de vários fatores, inclusive eu terminar de escrever o Dito Cujo. Então, no momento, por exemplo, né, eu estava conseguindo ter um ritmo legal aí de escrita, escrever um pouquinho por dia. Já faz o quê? Quase 2 semanas que eu tô sem pegar nada no livro, porque semana passada eu acabei ficando mal da minha gastrite, atacou minha coluna de novo, então eu precisei ficar um pouco longe do computador, já atrapalhou, já não deu para eu continuar escrevendo, né? Então, assim, acontecem imprevistos Uhum. muitas vezes. Eu não consigo me dedicar 100% unicamente ao meu projeto de escrita sempre que eu estou desenvolvendo alguma coisa, até porque eu tenho trabalho com o blog, trabalho com o canal que eu não posso parar, né? Então, é isso. A minha ideia é publicar no ano que vem. Vamos ver se eu consigo finalizar e fazer isso dar certo. Tem um pessoal comentando, até foi a Ângela de novo, que ela colocou aqui, eu realmente estava vendo, esse Cartas para a Ione, Cartas para o meu ex, Cartas para a Ione, Cartas Cartas para para o quem meu amei. ex, Cartas para a Ione, é Cartas para a Julieta. É porque eu uso 2 hashtags, né? Eu uso escritos da Ione, que eu Ah, publico tá, os meus textos no geral, e esse eu projeto troco tudo. específico, Cartas para quem amei. Você já pensou em juntar tudo e lançar na Amazon para o pessoal ler? Já pensei, já passou isso pela minha cabeça de reunir os textos, né? Até de certa forma também foi meio que por isso que que eu criei a hashtag, para ficar Uhum. mais fácil de eu juntar tudo isso. Mas por enquanto eu não sei ainda se eu faria, né? É uma coisa que eu ainda precisaria também conversar com a Mari, Uhum. discutir, né? Ou ver o que é mais legal e tal. Mas quem sabe em algum momento. Vamos lá, a próxima pergunta para você qual foi a história que você criou que foi para você a mais difícil até agora? Que você ficou, teve um bloqueio no meio, teve algum problema, aconteceu alguma coisa? Qual foi ou de repente você fez uma pesquisa e a pesquisa, enfim, não funcionou como, não foi tão rápida, por exemplo, como você gostaria, imaginou que fosse? Qual foi o livro mais difícil até agora para você escrever? A história, pode até ser um conto. Olha, eu acho que o mais difícil mesmo, assim, se eu for pensar, então, algo que eu finalizei foi o Escrito nas Estrelas, porque eu levei 3 anos para escrever o livro, né? E em grande parte foi por causa disso, porque eu comecei pensando que a história seria de determinada maneira, que eu Uhum. desenvolveria por um certo caminho, e eu travava muito, né? Então, assim, até. Eu comecei em 2014, até mais ou menos metade de 2016, eu não tinha avançado tanto assim, eu mal tinha escrito 40% do livro, e eu não conseguia realmente avançar ali, né? E 2016 foi um ano muito difícil para mim, que eu passei por muita coisa e isso me fez refletir sobre a minha própria vida, sobre mim, né? E essas reflexões me fizeram entender e enxergar a Nanda, né, que é a protagonista de Escrito nas Estrelas, por uma outra perspectiva, entender algumas nuances dela ali que eu não tinha pegado durante aqueles 2 anos e meio de escrita, né? E aí, a partir disso, eu comecei a repensar a história e ela mudou basicamente de rumo, né? Então, se inicialmente eu queria trabalhar A, eu acabei trabalhando B. Tanto que muita gente que lê sente, né, que assim, que até metade do livro ele vai por um caminho e a partir da segunda metade a história tem ali meio que uma reviravolta e vai por outro caminho que as pessoas não imaginavam inicialmente. E foi também a minha experiência sobre ele, escrevendo, né? E aí, quando eu consegui ter essa ideia, que eu virei e falei, ah, tá, é sobre isso que é meu livro, eu sentei assim para escrever, eu acho que em 2 anos e meio, eu escrevi uns 40% do livro. Em 3 semanas, eu escrevi os 60% restantes. Aí andou. Então, assim, aí foi de uma vez. Então, a dificuldade acho que foi realmente essa, né? De eu entender a história, entender o que eu ia trabalhar. E depois disso eu comecei um outro romance em 2018, que eu comecei e travei, não saiu mais nada dele ali, engavetei, é um projeto que eu ainda quero pegar, mas que eu preciso pensar Uhum. melhor. E aí no ano passado eu comecei outro projeto foi o que eu terminei no começo desse ano, né, que ainda é inédito. Uhum. E que assim, aí já foi um pouco mais fácil, eu levei só um ano para escrever, em comparação a Escrito nas Estrelas foi muito mais rápido, né? Mas que aí também eu já tinha escrito, né, a antologia do Vidas na Noite, já tinha finalizado Escrito nas Estrelas, então eu já tinha um pouco mais a noção de como desenvolver a história, do que trabalhar.
já era um pouco mais maduro, né? Não era tanto aquela coisa do tá descobrindo o primeiro livro. Então, eu acho que o mais difícil foi Escrito nas Estrelas mesmo, até porque foi o primeiro. O Escrito nas Estrelas ia sair esse ano fisicamente, né? E aí teve aí uma reviravolta que a gente está aguardando para saber o que que é. Mas aí esse projeto ficou para esse ano ou ficou para o ano que vem, já que esse ano foi tão complicado? Qual? Da publicação física É, do ou do outro conto. romance? Isso, das estrelas. Bom, a gente ainda não tem data, né? Então, assim, inicialmente foi adiado por causa da pandemia, Uhum, mas aí tiveram uns outros detalhezinhos nesse meio tempo, algumas outras coisas aconteceram. E agora a gente não tem previsão. A gente precisa realmente, assim, de uma confirmação mais objetiva desta, né, outra coisa que não dá para saber quando vai acontecer. Então, por enquanto, a gente tem que aguardar. Mas vai sair o Escrito nas Estrelas de forma física, mesmo uhum, que a gente tenha que retornar ao nosso plano ali uhum. original, mas não sei quando. Então, é uma pergunta que não dá para responder. Mas uma hora sai. Uma hora sai. Até hoje, como escritora, qual foi o momento mais marcante da sua vida? Acho que quando eu finalizei Escrito nas Estrelas, foi. Assim, eu acho que muita coisa que eu vivi com Escrito nas Estrelas foram muito marcantes, né? Mas, assim, o momento do ponto final foi, assim, uma emoção que até hoje, de eu falar, eu fico meio emocionada. Então, eu tenho que dar uma controlada para eu não, não desabar. Mas eu acho que a hora que eu botei aquele ponto final foi um A ponto de Nanda tem muito virada de muito grande você? na minha vida. Desculpa, Oi? desculpa. Achei que você tivesse Imagina. parado e aí voltou. A Nanda tem muito de você? Ah, ela tem um pouco, eu acho que como todas as minhas protagonistas, né? Acho que a protagonista que menos tem de mim é desse projeto que eu terminei no começo do ano. Mas ela tem muito de mim, assim Uhum. como a Dani, que é a melhor amiga dela, e é o oposto da Nanda, também tem muito de mim. A Yasmin, de A Filha Ideal, tem muito de mim, ou ao menos muito de quem eu já fui. Então, eu acho que não tem, é difícil você fugir disso, né? A gente não cria personagens à exata nossa semelhança, não é isso, mas a nossa história sempre vai refletir aquilo que a gente é, a nossa perspectiva de mundo, a situação que a gente está, porque enfim, é aquilo que a gente está enxergando naquele momento. Então a gente acaba colocando coisas nossas, né? Eu sempre gosto de refletir, de lembrar, pontuar que a Nanda não sou eu, mas ela acaba tendo muito de mim porque ela saiu de mim. Que legal. Tem uma frase, cara, que eu não lembro agora quem foi, porque minha cabeça é horrível, que fala que é muito difícil você criar um personagem, algum autor falou isso, que não seja um pouco, né, autobiográfico, né? Porque Uhum. sempre tem alguma coisinha, até no vilão também tem da gente. Nossa. Mas é verdade mesmo. Bom, vamos lá. Você tem conseguido produzir na quarentena, né? Então, assim, mesmo com dor na coluna, com crise de gastrite, mesmo que algum dia tenha ficado. Qual é o segredo? O que você tem feito, assim? Porque você tem conseguido gravar seus vídeos, né? Conseguido escrever também. Então, como é que tem sido, assim, na sua cabeça? Se a pessoa falar, mas eu não estou conseguindo fazer nada. Qual é o segredo que você acha que você está. Qual o caminho que você está indo, assim, que está funcionando para você? Então, assim, eu acho que não tem, né, muito segredo. Eu acho que cada um acaba lidando de acordo com o que está disponível ali para si. Uhum, Eu acho que eu acabo colocando no trabalho. O trabalho acaba sendo para mim também uma grande válvula de escape, né? uhum, Então, esse acaba sendo também até um dos problemas, porque é um ciclo vicioso, né? Porque eu acabo usando o trabalho como escape, e aí às vezes eu acabo me sobrecarregando, aí eu tenho esses problemas aí, né? De atacar a gastrite, atacar a coluna, agora eu tô com o punho machucado também, que são coisas assim que eu deveria até pegar um pouco mais leve e que às vezes eu não faço. Eu já tenho uma característica de me cobrar demais, de produzir demais, então mesmo fora de uhum. quarentena, eu sempre fui assim acelerada nesse sentido. Eu sou muito disciplinada, às vezes eu só acho que eu sou disciplinada até demais, que eu não deveria ser tanto assim. Então é complicado falar, porque eu sei que eu falar de como eu tô lidando e tal, muitas vezes sai do aspecto saudável, né? E Uhum. eu não acho legal, às vezes, a gente reforçar, né, muito essa ideia para que não exista uma cobrança da parte de ninguém. Eu sei que eu me cobro muito. E a gente tem muito essa coisa da produtividade, a gente tem que produzir a todo momento e não é assim que funciona, né?
Então, assim, eu tento, na verdade, lidar o máximo possível com muita terapia também. Eu não vivo sem minha psicóloga maravilhosa, porque é a forma que a gente vai tendo aí de encontrar um equilíbrio, né? Então, assim, de conseguir lidar com tudo que está acontecendo, de não extravasar, de não acabar exagerando com a parte do trabalho e de também não se deixar levar totalmente pela procrastinação, né? Porque com relação à escrita, eu acho que é onde eu mais acabo procrastinando. Justamente porque eu acho que o início, né, de cada livro é sempre muito difícil para mim. Essa parte de descobrir a história nova, por mais assim que eu tenha uma ideia do que vai acontecer, eu ainda estou descobrindo muitos personagens, montando muito as situações, então começo para mim é sempre o mais doloroso. No final eu deslancho, mas o começo e a metade, ou seja, né, 2/3 do livro, eu sofro para escrever. E aí, como eu sei que eu sofro para escrever, eu começo a procrastinar, eu começo a bater síndrome do impostor, eu começo a ficar insegura, falar, ah, não, tá tudo horrível, aí eu não quero, vou querendo me manter longe do documento, ataca a ansiedade, eu não quero abrir livro. É horrível. Quem nunca? A gente se sente assim também. Aí, Anne, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que eu terminei de ler? Pera, eu terminei 100 Anos de Solidão. Eu acho que depois dele eu não terminei nenhum. É porque eu tô lendo outros 2 livros no momento. Mas eu ainda não terminei nenhum dos dois. Então o último que eu finalizei foi 100 Anos de Solidão. Oceano de Solidão. E qual foi a melhor leitura de 2020 para você até agora? Ai, eu odeio responder essas perguntas porque eu nunca sei. Pode falar dois, três, se você falar, mas tem três que me marcaram, não tem problema. Se eu quiser, nossa, eu falo até mais. Olha, que me marcaram muito. 100 Anos de Solidão marcou, é um dos melhores do ano, com certeza. O Eu amo Fique também. Comigo, o Fique Comigo, da Yobami Adebayo, também foi um dos melhores do ano. Um Lugar Bem Longe Daqui também me marcou muito. O Clube PS Eu Te Amo, que foi a continuação, né, Uhum. de PS Eu Te Amo. Viva Pra Contar, da Lisa Gardner. Invisível, da Amy Oliveira. Aí chega, já falei muito. Libriana, gente, Invisível eu desculpa. não li até agora. A Emia vai me matar, porque eu comprei ano passado na Bienal, não li ainda. A Emia, Nossa, gente, mas é muito te amo. difícil. Tem muitos livros. Tipo, eu tô com o seu também um tempão no Kindle, né? O Palácio de Areia para ler, não consegui ler ainda. Tem livro também de vários autores super queridos da agência que estão aqui, ó, mais de um ano e não É, consegui ler ainda. É difícil da conta. é muito amigo, né? Muita gente para conseguir ler os livros. É difícil mesmo. Estou na mesma que você. Quem é uma autora que. Eu acho que eu sei quem você vai falar, mas quem é uma autora que te inspira? Sophie Kinsella. Sabia? Ela sempre, né? Aquela que me inspira desde sempre, né? Por conta do gênero do Chiquilite. E uma que tem me inspirado muito ultimamente é a Taylor Jenkins Reid, por conta, né, de Daisy Jones and the Six, que foi um dos meus últimos livros super favoritos. E ela, acho que ela me inspirou muito, né? A Taylor também na escrita de A Filha Ideal. É uma que tem conversado bastante comigo nesse sentido, mas a Sophie Kinsella é a que inspira aí, ó, há mais tempo. Eu amo a Sophie também, mas a Taylor eu ainda não li. Inclusive, eu tô com o livro dela aqui, Evelyn Hugo, né? Que eu comprei, porque muita gente me recomendou, pediu, mas eu ainda não consegui ler, porque a gente tem as parcerias, né? Tem os livros eu tenho os livros de parceria, e aí tem os livros também que eu acabo lendo, porque, chegou aqui, quero ler, e aí acabo que nem o da Xuxa. Eu sou super fã da Xuxa. Chegou o livro da Xuxa, eu passei na frente de tudo. Então tem sempre um livro assim que chega que eu quero ler antes, e aí eu acabo passando na frente da minha lista de leituras. Qual foi o último filme que você assistiu? Qual foi o último filme que eu terminei de ver? Eu acho que foi Animais Noturnos, que eu assisti para fazer o post de comparação com o livro, né? Que é o Tony Susan, que eu postei no blog também. Eu acho que foi ele. Minha memória tá horrível, Rafa. Tá igual a minha, querida. Vou nem lembrar. Quarentena, Jesus amado. Às vezes eu paro assim num dia. Sabe quando você vira e fala: o que eu fiz ontem? Eu paro e eu falo: não sei. Então Eu eu tenho troco o visto muita nome. série. Troco Eu o tenho nome visto muita direto. série. Mas eu acho que o último filme que eu terminei foi o Animais Noturnos. Nosso tempo está esgotando, vou ter que te fazer a última pergunta. É sempre uma delícia Tá. conversar com você. Minha última Eu pergunta para adorei. você é a que eu faço para todas as autoras que eu entrevisto. Quando a quarentena acabar, a primeira coisa que vai fazer é... E abraçar as pessoas.
Tô com muita saudade de abraçar as pessoas. E depois correr pra praia. Eu quero só os abraços, a praia eu dispenso. Nossa, eu sou louca por praia, eu sou louca por calor. Eu preciso pisar na areia, eu preciso sentir aquela água, só assim, tomar um banho de água do mar, assim, sabe, para limpar a alma. Ai, quero. Eu realmente, essa vontade é uma coisa que não existe nessa encarnação, pode ser que nas próximas. Aione, minha linda, eu te desejo mais sucesso sempre, tanto como na sua carreira aí de blogueira, quanto na sua carreira de escritora. É um prazer, né, conhecer você, entrevistar você sempre, já é a segunda vez aí que a gente, né, faz esse bate-papo. Que venham outros e, enfim, que você tenha muito, 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 muito sucesso, que mantenha essa simpatia. Desejo tudo de bom para você. Muito obrigada por ter aceito meu convite para conversar com a gente nessa sexta-noite. Quem agradece sou eu. Obrigada, Rafa, de coração, sempre por todo o apoio, por todo o carinho, que a gente tem aí uma trajetória longa, né, de entrevista, de você ter me citado no seu livro também, foi uma coisa que me marcou muito. Então, obrigada de coração, sempre por todo esse espaço. Eu amei o bate-papo e também desejo sempre todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada. Gente, eu vou acabando a live aqui com a Ione, então vai ficar gravado aqui nesse IGTV e também no canal. Depois eu subo durante a semana. Assim que tiver um tempo, eu tenho que subir a da Lari, que foi a última, da Lari Azevedo. E não esquece de preencher o formulário que tá lá na fanpage, no evento, com a fotinho da Ione. No descrição tem lá o formulário. Eu dou mais meia hora aí para vocês preencherem. Para quem assistiu a live com meu marido, que tem uma paciência de Jó, ficou anotando todo mundo que entrou. Esse homem vai direto pro céu. E aí, eu vou fazer o sorteio depois com vocês, combinado? Um beijo grande. A Ione fica com Deus. Ótimo final de semana para você, tá? Melhoras na coluna, na gastrite, melhoras no punho. Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Vou Beijo, encerrar gente. aqui. Boa noite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Tchau.